E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje na Samar Podcast, mais uma vez com a doutora Carol. Um prazer sempre estar aqui com a doutora, com uns assuntos sempre polêmicos, né? Mais uma vez. Ricardo, sempre. O assunto hoje será, vamos tirar folga ou vamos ficar folgados? Né? Vai ser um assunto bem legal, né? O que você acha, doutora? Eu acho que tem muita gente querendo tirar folga, E muita ficar gente que não folgado. quer dar folga, então o assunto... Vai ser um assunto bem legal, né? É. Então vamos lá, doutora. O que nós podemos falar dessa história da escala 6x1, 4x3? Como que nós vamos fazer com isso? É polêmico, né? É polêmico. Porque isso está na internet soltando aí várias coisas, cada um falando uma coisa. E aqui eu acho que a nossa ideia não é ser tendencioso para nenhum lado. Não. É explicar o que está acontecendo, para todo mundo entender o que está acontecendo e o que está por trás da discussão, né? Porque a discussão, a gente brincou aí no começo, vai tirar folga ou não vai? Mas não é só isso, não é só se resumir, história, né? Não é essa brincadeira, né? Exatamente. É um pouco mais sério e que, de fato, tem que ser analisado com calma, né? De uma maneira assim, vamos fazer. Não, acho que não é dessa maneira, né? Não. Então, assim, para começar, eu acho que como nem todo mundo sabe como que começou essa história. O que é essa história? Né? Da onde surgiu? Por que se falar agora de fim de 6x1? Para quê agora esse assunto? Porque existe um projeto de emenda à Constituição. O que significa mudar um artigo da Constituição, que é o artigo que fala que hoje o empregado só pode fazer 8 horas diárias e 44 semanais. Hoje a Constituição está assim. Então, está iniciando aí um projeto, né? De emenda, ou seja, alterar a Constituição para que seja, para que se mude o texto. O texto vai ser 8 horas diárias, 36 semanais e numa jornada 4x3. Então, vamos lá. Vamos pegar essa linha. Uma jornada de 8 horas diária, 36 horas semanais, porém 4x3, mas eu acho que isso não bate a conta. 8 vezes 4, eu acho que não dá, não sei, a conta, acho que eu sou muito ruim de matemática, eu sou contador, mas eu não consigo fazer essa conta. Você é contador, não precisa ser nem... Eu não consigo. Não precisa nem ser muito bom e muito ruim, mas já dá para ver que tem um erro na conta. Na conta, né? A conta não fecha. Porque 8 vezes 4, 32, não seriam 36. Então, assim, a primeira crítica que se faz, vamos dizer, técnica, a proposta é de que ela não bate. Aqui não é criticar em si a pessoa, é criticar o número. Isso, o número. Criticar o texto. Como que está o texto? Porque o texto em si não bate o que ele mesmo fala, né? A conta que ele faz ali não bate. Então, a primeira crítica que se faz da parte técnica. Não estou dizendo que está errado folgar, que ser 4x3, né? Não é isso. Até porque nós estávamos conversando um pouquinho fora do texto, né? Um pouco antes. Lembramos, né, que na Constituição em 88 foi exatamente isso. Era 240 horas. Existiu antes de 88, existiu uma condição de baixar para 200 horas mês e baixou para 220. Então era 240, falava-se 200 horas mês e ficou em 220. Eu acredito que pode ser que haja alguma situação semelhante agora, né, doutor? Porque o impacto é muito grande, porque para você colocar 4 dias em 8 horas, ainda vão faltar 4. Então, o que se tem falado é que talvez essa emenda vai ter alguma alteração para que no 5º dia, então seja uma jornada 5x2, se trabalhe as 4 que estão faltando. Antigamente também tinha isso. Nós tínhamos lá os comércios, né? Eu estou falando antigamente porque a minha idade me permite falar isso lá do tempo, né? Tinha uns comércios que o pessoal trabalhava de segunda a sábado até meio-dia, no máximo 2 horas da tarde, dependendo daquilo que era... Né? E o domingo, realmente, os comércios eram fechados. Hoje, como que faríamos, como que viveríamos dessa forma hoje, né? Aí o impacto na economia é o que se discute, né? Os críticos falam isso. Como que teria que fazer? Ou você vai ter que contratar mais pessoas. Gerar emprego, ótimo. Isso é legal, bacana. Né? Esse é o objetivo, talvez, dessa conversa toda. Sim. Mas só que você joga... Financeiramente, você joga principalmente para o pequeno empresário, né? O cara ali da lanchonete, que abre todos os dias no centro da cidade. Tem 2 funcionários. Para ele contratar mais um, é um impacto... Né? No produto dele, naquilo que ele vai viver, sim, grande. É um impacto grande. Então, quem critica a proposta realmente vai nessa linha, né? Que o empresário vai sofrer esse impacto.
né? Vai gerar emprego? Vai. Aí tem os que falam, não, mas a partir do momento que tem mais gente com renda, gerou emprego. Gerou mais receita. Gente, gerou mais receita PIB, também. okay, aquele legal. Comércio também vai girar. Então, é tudo uma questão de adaptação, né? E existem algumas linhas que falam que essa PEC também teria que ter um tempo para começar, uma adaptação mesmo. Falar, ó, por 4 anos nós vamos manter a jornada de 40. Depois de 4 anos escalonar, vai ser né? isso, escalonar. Nós vemos isso até agora recente, né? Com a reforma tributária, foi aprovado. Isso era uma coisa muito antiga, foi aprovado agora em 2023, para começar em 2027. Então nós temos um prazo, e para terminar em 2033. Então nós temos um prazo de trabalho para chegar nessa linha, e que vai ser, realmente vai impactar muito. Nós fizemos um podcast falando sobre isso, que saiu agora, eu e o Thiago, exatamente sobre essa mudança e o impacto que isso gera dentro da empresa. E agora nós estamos falando da escala 6x1, Sim. que vai também gerar isso, porque isso vai impactar dos dois lados. Do jeito que está a PEC, do jeito se ela fosse agora aprovada, ela fala que não, que é 360 dias, ou seja, dali 1 ano já é para começar desse jeito, não tem escalonamento. Aí os críticos, né, alguns críticos, deputados, tal, falam que os que não estão aprovando falam, não, tem que haver um escalonamento, né, para uma adaptação do empresário, né? Se for para ser aprovado, que seja aos poucos, né? Que seja consciente, né? Bom, como contador, eu tenho que, empresário, eu sempre olho dos dois lados. Eu até entendo, na minha época, né, comentamos isso, eu não me importava em relação à escala ou nada, porque eu queria seguir a minha carreira, a minha forma para eu chegar onde eu cheguei. Né? Então eu trabalhei visando o que eu queria. Eu não aconselho ninguém fazer da maneira que eu fiz. Trabalhar horas a mais, fazer mais horas extras do que era necessário, não tirar férias, sem limite. Porque isso hoje, como empresário, eu não vejo que isso é saudável. Eu não vejo. Né? Na empresa, na Samar, a gente não permite esse tipo de ação. A gente busca não deixar fazer hora extra, evitar-se o máximo. Dizer que não faz é mentira, mas evitar o máximo para que não haja também um aumento excessivo disso, né? Para que também isso não vire uma ferramenta de aumento de salário proposital. A gente sabe que isso às vezes acontece, né? Uma busca de uma renda maior, porque eu estou acrescentando minha hora mais a porcentagem da hora extra. Então, eu busco uma renda melhor, né? Então, às vezes, até o empresário que se aproveita também. Daquele que fica ali, que aceita fazer muito hora extra e tudo bem, para não contratar outro. É lógico. E aí está ótimo. A gente já sabe que isso está inserido na cultura, né? E as férias também, eu não permito mais que não tire férias. Mesmo que a lei fale, mas você pode dividir em 3 vezes. Não, eu não aceito. Eu continuo com a lógica de ser 30 dias é 30 dias. A pessoa, mas o que eu vou fazer quando eu voltar? Então, economize. Porque quando você voltar, você vai voltar descansado e vai fazer o que você precisa fazer. Né? Tive até um caso interessante, a pessoa tirou férias e falou assim, e quem vai cobrir minhas férias? Né? Eu falei assim, a gente contrata um freelancer, uma pessoa assim, não, mas se você quiser eu venho. Não, calma aí, pera. Não é o objetivo. Não tá lógico, você tirou férias para passear, então você vá e passeie. Né? E aí eu contrato alguém para fazer esse freelancer no seu lugar. Né? E aí isso é complicado. O que eu vejo, doutora, dentro dessa PEC e tudo mais, essa adaptação realmente deveria ser gradual, para que o funcionário não venha a ter esse dia de folga e tenha que trabalhar. Por quê? Se eu crio um impacto financeiro na empresa, por mais que eu contrate, gere emprego, gere receita, óbvio, mas o próprio empresário vai ter que embutir esses custos no período dele. Mas aquele funcionário, ele vai ter que pagar a mercadoria mais caro. Aí ele vai fazer o quê? Arrumar outro trabalho nos dias de folga. E aí, como que fica isso como que fica isso na área trabalhista? Porque assim, o objetivo da PEC é muito bom, né? Que é qualidade de vida. Sim. A gente sabe que hoje se fala muito mais disso, então é louvável que se tem essa preocupação, é justo. Ninguém está falando ao contrário. Um aumento gigantesco de afastamento por doença psicológica, você sabe disso. Antigamente, quando se falava... Eu passei por isso, doutora.
Né? E quando se falava que tantos empregados, né, estariam aí com burnout, remédio, afastados, remédio. Então, assim, o impacto na saúde, eu acho que tem que ser pensado realmente, sim, né? E é o objetivo, um dos objetivos é esse. Sim. Né? É proporcionar um descanso. O problema é, será que vai haver esse descanso? Então. Né? Será que nesses dias vai acabar acontecendo o que acontece hoje com os que têm jornada 12x36? Que fazem bico, né? 12, eles nunca conseguem fazer o 12x36, porque acabam arrumando outro trabalho para fazer 12x36 também. Quantas vezes a gente tem histórias, né? Isso até em jornais mostram que a pessoa está tão cansada, psicologicamente, abalada, porque ela está fazendo um bico. Às vezes ela nem sofre acidente no trabalho dela, ela sofre acidente no bico que ela está fazendo. Exatamente. Então, ruim, né? Então, como que, se não tiver essa base bem estruturada de que a pessoa não precise procurar outro trabalho, ou se tiver redução de salário desse lado aqui, não vai dar o descanso para esse cidadão. É a mesma coisa a moça que quer trabalhar nas férias. Ela quer trabalhar nas férias porque ela não vai ter a redução do salário, né? Ela vai ganhar um por fora, e aí ela não tem prejuízo. E até porque eu tava no curso falando sobre férias, né? Então, no curso que a gente faz, eu estava falando sobre férias e eu fiz a conta para as pessoas entenderem. Primeiro, o aluguel não tira férias. O mercado não tira férias. A luz não tira férias. A sua despesa com carro não tira férias. A despesa com escola também não tira férias. E quando você recebe o seu salário das férias, não é que você recebeu um salário a mais. Você recebeu o salário do mês que você não trabalhou. O que você ganhou a mais foi o abono. São só 10 dias. Então, as férias, teoricamente, seriam os 10 dias. Porque o restante é custo que você tem. Aí você vai feliz para a praia, até tem uma imagem que eu coloco lá e até brinco, né? Você tira lá a foto do seu calcanhar, virado para a água, tá tudo certo, é lindo. Mas quando você volta, você já volta estressado. Porque você sabe que você tem conta para pagar e não vai ter dinheiro naquele mês. Porque você não economizou, você não fez um planejamento de férias. Você não fez um planejamento de... Eu sei porque eu não fazia. Hoje eu indico fazer e como fazer, mas eu não fazia. Hoje você aprendeu a importância, né? E eu acho que isso é o que estão tentando. Lógico, né? Voltamos a dizer, numa atitude louvável, de pensar... Completamente louvável. Hoje, olha, precisamos priorizar também o descanso, né? Não pode ser só trabalho. E o empregado também tem que ter essa consciência, né? De que não é só do empregador essa responsabilidade de proporcionar essa folga. Ele também saber usufruir dessa folga, né? E se proporcionar esse descanso, que é o que você falou. Que se ele fizer um descanso, umas férias não planejadas, ele vai gastar o dinheiro, vai ficar mais estressado quando ele voltar. Vai gastar o cartão vai estar lotado lotado. Aí ele volta mais estressado para trabalhar. Então, assim, eu acho que a questão... eu vi isso numa matéria esses dias falando sobre o fim da 6x1, achei interessantíssimo. Legal. A advogada, colega, falava o seguinte, que isso tem que começar no ensino fundamental, né? Você tem que já ter... Financeiro, isso, você lá, desde criança, 10, 12 anos, já tem que aprender como que se organiza, como que organiza o seu descanso, o seu dinheiro, né, para não ficar nessa loucura incessante também, né, e não jogar só para o empregador essa responsabilidade de pensar na sua folga. Né, você também precisa se organizar para não precisar trabalhar no dia da folga, né? Verdade. E aí, assim, só que é óbvio, né? A gente sabe que tem gente que vai se aproveitar disso para reduzir salário, demitir, reduzir... A gente não está falando desses casos. Falamos sobre isso. Porque isso pode acontecer, né? Sob o pretexto de... No primeiro momento, eu acredito que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. O que eu acho que, num primeiro momento, Ricardo, como a gente atende também empresários aqui, eu acho que não devia acontecer. Não sei se você concorda comigo. Não concordo. Mas eu acho que o empresário tinha que respirar um pouco, né? A música calma, deixa eu respirar um pouco. Se adaptar. Se adaptar. Vamos ver se eu consigo? Porque também ele já... Vamos dar um passo primeiro? Vamos fazer uma escala? Vamos ver. Vamos treinar isso aqui, né? Para ver... Lógico, a gente também falou, depende de setores. Mas vamos supor uma indústria que ela não precise estar 6 dias... As máquinas não precisam funcionar 6 dias, né? Ela não precisa girar tanto. Não precisa girar tanto. Se ele consegue se reestruturar não, então eu vou funcionar aqui 4 dias. Ou 5, mas as mesmas pessoas, eu vou remanejar a escala, né? Eu consigo fazer eles trabalharem aqui. Então, primeiro faça isso. Porque a sua atividade não é aquela que realmente é diferente do comércio, né? Que está ali
todos os dias. Que necessita, né? Isso. Então, eu acho que aberta, setor por setor vai ter que não entrar no desespero. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que demitir todo mundo. Você demitindo, você contratando. Contratar pelo menor salário, porque eu vou precisar de mais 30 empregados na minha linha de produção. Calma, respira. Assim será que precisa mesmo? Vamos pegar um planejamento? Será que você não pode remanejar? Porque talvez se essas pessoas, nessa jornada mais reduzida, será que se a gente fizer um trabalho em cima delas, elas não vão produzir bem? Os dias que elas forem, estão mais felizes, voltaram mais tranquilas. Eu acredito dessa forma também. E aí, esses 4 dias, elas rendem bastante, a sua máquina vai trabalhar a todo vapor, que vai substituir... E às vezes, né, você até pode melhorar, falamos, né, 36 horas na semana, ou 32, não importa. Remodela, remaneja os horários, né? Isso, ajusta é isso que eu tô falando. Ajusta o horário de entrada, saída, ajusta dia, ajusta uma maneira, né? Então, eu acho que primeiro, setor por setor, se isso realmente a gente vê que está batendo na trave, né? Vai entrar, a bola vai entrar. Vamos sentar e planejar, respirando. Não sair demitindo tudo. Então eu vou demitir todo mundo que ganha 3 mil, vou contratar por 2, que daí eu vou ter que contratar mais 30. Bacana. Será que é bacana? Porque os que você vai contratar por 2 podem vir desestimulados. E o fluxo de caixa dessa pessoa também demitir, fazer uma rescisão, ele vai acabar com o fluxo de caixa dele também. Exatamente. Tem que ser realmente muito repensado, tem que ser analisado, tem que redesenhar isso de uma maneira. Eu acredito assim, como a PEC ainda não foi, né, para votação no Congresso, eu acho que agora as empresas têm que aproveitar esse boom, essa conversa toda, esse mar de informação que está se colocando. E começar já a se planejar. Reestruturar. E se acontecer? Como que eu faria? Exatamente. Eu penso assim, porque eu vejo aqui na Samarco que eu já tenho essa ideia de, vou dar um day off, vou dar Deixa eu ver como é que vai funcionar se eu der um vai day ser, off. Como que vai ser? Nós já começamos a fazer isso, mas como vai ser? Como que vai ser esse impacto? Como que vai sentir? Eu acho que é diferente do home office quando foi obrigatório fazer, porque as pessoas não tinham preparo para isso, não tinha uma condição. De repente eu coloco a pessoa como deve, eu vou liberar o sistema para você só 4 horas, 5 horas, essa hora que você pegaria onde, você vai ganhar em produção, sei lá, algo nesse sentido que a gente vai recomeçar a treinar. E eu entendo também que a tecnologia vai ajudar em algum momento. Sim. Não para as empresas de porta aberta, né? Não para comércio de porta aberta. Mas eu acredito que para comércio de mão de obra, indústria, serviço, você vai conseguir fazer uma readaptação legal. Eu acho que é saudável fazer isso, eu acho que precisa fazer isso. Mas é setor a setor, e assim, a gente estava comentando aqui, né, no off, eu dei o exemplo, da minha atividade. Advogado registrado, né? Que legal você trabalhar 4x3, vou ter 3 dias, porque eu já fui registrada, já bati ponto e 5x2, né? Já era ótimo, já é muito melhor do que muita gente, né? Muito melhor que a 6x1, confesso. Muito. Mas eu dei o exemplo, eu falei, vamos supor que o meu antigo patrão virasse para mim e falasse assim, olha, agora vai fazer 4x3, mas eu não vou contratar mais ninguém, tá? Quando você voltar no seu dia... O processo vai ser tal dia. Os seus prazos vão estar na mesa a audiência esperando. Tá lá. Não, e o prazo, porque o advogado trabalha com prazo. Vem ali a publicação, você tem 5 dias para cumprir. Quer dizer, eu folgando um dia a mais, eu tenho menos um dia do prazo para cumprir. E uma pilha maior. Então, será que eu ia querer? Então, assim, você vê como que setorizar a discussão... É complicado. Seria melhor do que criar uma regra aí na Constituição que seria para todo mundo, comércio, indústria, serviços, administrativo. Será que nesse caso é o que nós conversamos também no office, né? Será que não chamaria os sindicatos, cada empresa que fizesse o seu planejamento? Porque a gente entende, falamos da escala 12, né, por 36, a gente entende, a pessoa, ela trabalha, que bacana, mas as outras horas ela se acaba em outro departamento. Será que a gente não consegue remodelar isso com cada sindicato, cada empresa, sentando, conversando, criando uma expectativa melhor? Já existe. Não forçando, Não forçando. Já existe já se faz isso dentro da 8ª diária e 44 semanal. Sim. O duro vai ser permitir que se faça isso com 36 semanais e uma jornada 4x3. Se forçar limita demais a discussão, né? A liberdade do sindicato. Aí você já não tem. Aí o sindicato também já perde um pouco da força, né? Porque, na verdade, hoje não se fala na escala, né? Hoje não existe, a Constituição só fala 8ª diária e 44 semanal. Você distribui aí. Você trabalha a sua escala. 6x1, 5x2.
A partir do momento que entrar a obrigatoriedade do 4x3, aí complica, né? Porque aí como que faz para remanejar? Talvez se... tô dando minha opinião, assim, pensando aqui. Se ficasse só 36 semanais, o texto fosse isso. 36 semanais, mas deixasse que arrume sua escala. Arrume sua escala. Trabalhe da melhor forma. Mas vão ser 36. Talvez isso gerasse menos impacto. Assim, na organização da empresa. Porque ele ia ver a melhor forma, né, de organizar. A doutora não tem visto também assim, vamos falar assim um pouquinho, né? Do passado e agora também. No passado era 240, se queriam 200 e ficou 220. Será que não aconteceria isso hoje? Quero 4x3, 6x1 e chegar numa 5x2. Ou vamos falar, 44, eu quero 32, mas vai ser 36. Vamos chegar no meio termo. Isso. Vamos parar aqui na metade do caminho. Ou 44, vai ser 40. Isso. Não sei, né? Algo nesse sentido para que, se há uma flexibilidade... Eu acho que a discussão é importante agora, porque vai demorar, né? Isso vai demorar para... Não é para esse ano mais, a não ser que as pessoas brinquem. Não acho que vai acontecer nesse ano. Se fosse, acho que algum ano eleitoral que a gente estivesse falando, né? Acho que talvez fosse... talvez seria, né? Talvez seria. Não sei, eu também acho que não. Que não vai ser nada assim tão... Até porque isso gerou um impacto muito forte, né? Na de economia, discussão, né? E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, E uma briga na internet... ferrenha, né? Quem é contra, quem é a favor, nossa, cada coisa que sai que dá até arrepio. E aí, eu particularmente, tá? Eu acho engraçado as coisas de quem é contra, quem é a favor, porque você pergunta pra mim, se é contra ou se é a favor? Olha, eu não sou nem contra nem a favor. Nem eu. Na verdade, a gente tem que estudar, tem que ser o melhor pros dois lados. Do jeito que tá, é complicado para um lado se organizar, que é o lado do empresário, mas o empregado também precisa ver que o lado dele também vai ser complicado. Essa frase é velha. Meu avô falava sempre para mim, a moeda tem que ter dois lados, para ela ter valor. Um lado só ela não tem valor. Então, e outra frase que ele falava que era muito engraçado, né? Ele falou assim, olha, você tem que ser igual um disco vinil. Escutar os dois lados até o fim. Exatamente. Não pode escutar um lado só. E eu tenho um parecido com isso, que eu ouvi de um juiz trabalhista uma vez, que a gente fez um acordo, e ele falou isso, ele falou assim, olha, o acordo bom é o acordo que nenhum sai contente. Porque se fosse os dois ficarem extremamente felizes, não era acordo. É ganhar. É ganhar. Então, se tá um pouquinho chateado, porque pagou, o outro um pouquinho chateado porque queria ter recebido mais, ainda tá bom. Tá, o acordo porque foi bem feito. Foi equilibrado. Porque aqui não adianta você falar que os dois vão sair felizes aqui também na discussão da jornada. Vai sair um pouquinho mais chateado, o outro também. Então, eu brinco, eu falo, eu adorei essa frase, o melhor acordo é esse. Ninguém sai tão feliz, porque senão não era um acordo. Não era um acordo. Era um que ganhou. Um ganhou o lado da discussão. Olha, eu acho que é um tema que nós começamos, né? Esse podcast hoje. Eu acho que a gente vai ter que sentar aqui de novo. Falar de novo. Vai ter muita, eu acho que vai ter muita mudança aqui. Porque isso impacta de verdade. Eu como contador, né? A doutora como doutora trabalhista, né, que atende os dois lados, né? Sabe que é difícil se chegar num número onde alguém vai se sentir prejudicado. Né? Essa sensação de que eu estou sendo prejudicado, ela já é muito ruim, então eu não quero abrir mão. E às vezes aquilo vai até os últimos dos limites, né? Porque eu não quero abrir mão. O que eu vejo, que sempre que eu estou fazendo curso e falando sobre a área trabalhista, né? A gente começa assim, quando começou a lei trabalhista? Dia 1º de maio de 1943. Olha quanto tempo nós estamos falando de uma lei que foi feita porque acabou a escravidão e teria que ter feito algo para se julgar. Então, olha só, realmente precisa ter mudanças nisso. Né? Não é que não Agora, precisa, por outro mas lado, tem que ser equilibrada, né? É um tempo grande, pelo tanto que a sociedade evoluiu, mas se você for parar, né, para pensar que até 43 estavam todos meio que num regime de escravidão, é onde ainda vem o pensamento... Essa mentalidade que até hoje é escravidão. De que eu ainda estou sendo feito de escravo. Não, calma, né? Vamos lá, vamos respirar de novo. O Cortella fala sobre isso, né? Que a palavra trabalho é escravidão.
né? Vem do latim de escravidão, né? Eu tenho... Labore vem de trabalhar, né? Não, de exatamente. curtir, Não, né? eu tenho um tio que ele falava isso, né? Se trabalho fosse bom, não chamava trabalho, Não, chamava lazer. Lazer é lazer, trabalho é trabalho. E ninguém Então, trabalha por amor apenas, trabalha porque tem uma precisa. receita em cima disso, né? É bom para a cabeça também, mas Trabalhar com o que gosta. com o que gosta, exatamente. Mas se sentir útil faz muito bem, né? Sim, Senão, se o resultado dá resultado. Né? Mas o fato não dá para achar que tudo você está sendo prejudicado, né? Não E pode. que não dá, porque realmente a tendência é se fazer melhorar a legislação para todos, né? E os tempos, né, são diferentes, né? Então, nós passamos por várias mudanças, né? Eu me lembro que... Você imaginava lá atrás que ia ter home office? Nunca. Quando você começou, você falou assim, não, o pessoal vai trabalhar de casa. Nunca. Isso Nem não sabe... passava, Não, né? bom, até antes da pandemia, se ouvia dizer alguma coisa, mas ainda não era algo que era tão tangível para aquela situação. Depois é que foi realmente essa obrigação, você não tinha opção, você não teve opção de fazer nada, você teve que mudar isso, essa chavinha, é que se entendeu que isso era necessário. E aí a gente se adapta, né? Eu, quando começou, no meu ramo, quando começou a falar disso, eu falava, imagina fazer uma audiência online. Eu não estou olhando cara a cara para a pessoa, eu não vou saber se ele está nervoso, se ele não está. Essa semana passada eu fiz uma, que é uma testemunha minha, foi ouvida da Irlanda, e o outro estava em João Pessoa. E foi Perfeito. Falaram bonitinho, eles lá... da casa deles. A minha cliente estava comigo, ao vivo, presencial, né? Mas as duas testemunhas online e conexão boa, falaram e certinho. Se tivesse que ter estado pessoas, não estaria. Aí não ia ter testemunha. Então, olha como isso evoluiu. Imagina, antigamente eu falaria para o cliente, você perdeu o processo. Perdeu, você não tem testemunha. Não tem testemunha. Né? Às vezes a gente fala isso, né? Tem cliente que é por vídeo, né? Eu não imaginava fazer uma reunião via vídeo. Né? Eu acho que isso era tão frio, mas hoje é necessário. É necessário até porque eu fui nesse cliente, eu levei 2h30 para chegar na empresa dele, de carro. Demorei quase 3 horas para chegar de volta na empresa. Quer dizer, o tempo que eu fiquei lá foi muito menor do que o tempo que eu fiquei indo e voltando de carro. De carro, não estou nem falando de ônibus. E aí hoje é mais fácil. Tudo bem, foi necessário nós irmos até lá, foi necessário estar presente, ver o problema todo, para depois, agora, por vídeo, resolver todas as situações. Eu entendo que a escala e tudo isso ajudaria esse processo. O funcionário pega ônibus, fala, pô, eu levo 2 horas para chegar na empresa, o home office ajudaria, ou a escala ajudaria, os horários ajudariam. Tem empresas que o funcionário é para entrar às 8, ele chega 8h30, 8h20, 8h30, 8h40, 9 horas. Ele nunca chega no horário. Por quê? É difícil chegar aqui no horário. Eu entendo. A gente entende isso. Mas será que isso também não vai impactar na forma de... A hora que você colocar uma regra, tá bom, agora se é 4, você vai ter que chegar na risca. Será que isso não vai ser mais... vou ter que tirar um dia de trabalho, mas esse outro dia vai ser muito cobrado aqui. Né? Enquanto você está aqui, você vai ser cobrado em triplo. Será que essa pressão não vai aumentar? Será que esse palitinho não vai ficar mais curto para ficar cutucando a pessoa? Que é o que eu falei, a advogada, nos 4 dias que eu tivesse lá, eu estava muito mais tensa para cumprir meus prazos do que o que eu descansei os 3 dias. Mas aí é o meu ramo. Estou falando da minha atividade. Meu funcionário às vezes liga para o cliente e fala assim, você não me mandou ainda os documentos da Folha. Nós estamos aqui hoje, dia 5. A Folha vence, 5º dia útil, se eu não me engano, é amanhã. A pessoa não me entregou ainda a documentação. Eu tenho que entregar a Folha para ela. Então, minha funcionária, imagina se eu não tivesse ela hoje. Hoje é quinta, eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta, sexta ela não vem trabalhar, eu tenho que entregar a Folha hoje. E como que fica a pressão dela? Como que fica o problema? Meu problema, o problema do meu cliente, o problema dela. Então, a pressão sobre ela e sobre o cliente aumentaria muito mais. Então, tudo é muito complicado. Bom, eu acho que essa discussão, né, mais uma vez aqui a gente está falando, não para criticar nenhum lado nem o outro, nem para falar quem está certo e quem está errado. Eu acho, na minha posição como empresário, justíssimo essa redução, justíssimo. Desde que seja uma redução consciente e que seja um prazo para você se adaptar. Porque esse impacto realmente vai ser muito grande nos clientes, no empresário, até mesmo no próprio bolso do funcionário, porque
falamos lá, ele vai arrumar um bico, ele não vai ter dinheiro, porque eu vou aumentar o meu produto final. Porque meu custo aumentou, meu produto vai aumentar, mas o salário dele vai ser, vai ser mantido, mas é o mesmo. Não estamos falando de aumentar o salário dele. O custo de vida aumentou. O custo de vida aumentou. Gera mais emprego, vai gerar mais receita. Não é bem assim. Não é bem desta forma, porque tem muita gente que não quer trabalhar registrado. Tem muita gente que não quer trabalhar da forma que deve ser. E aí, como que fica isso? Né? Bom, eu agradeço a doutora por esse tempo maravilhoso aqui que a gente bate papo antes, durante, né? E depois vamos continuar um pouquinho mais da história. Mas eu convido a todos, né, que estão nos assistindo, né, se tiver alguma dúvida, vai estar aqui o contato da doutora no nosso vídeo, né, mas a doutora também pode falar do contato, se precisar de alguma coisa, né, doutora, alguma informação, né, fica à vontade até para se colocar de novo. Atualmente eu estou com a rede, com a Instagram, né? Instagram. @pod.k.adv. Isso vai estar registrado aqui na bio, vocês vão ficar à vontade e a doutora vai estar respondendo assim que possível, né, doutora, todas as perguntas. E você pode ficar à vontade em contratá-la, que é uma excelente advogada trabalhista. Eu aconselho, viu? Já me defendeu, obrigada. Já defendeu o cliente, a gente sabe como que é o trabalho, né? Fico muito feliz de estar com a doutora aqui. E eu também. E se eu puder só finalizar com um conselho, de tudo que a gente falou aqui, conselho para o empresário. Planejamento. Porque eu acho que o mal do empresário, e você sabe muito bem disso, é só acordar quando a água bateu. Não esperar essa água bater aqui. No geral. Né? Mas aqui já dá pra gente começar a estudar. Então começa, né? Chama o Ricardo também. Ô, Ricardo, que ideia você dá para eu fazer aqui, remanejar aqui, para conseguir minha folha, ainda manter dentro do que eu pago mensal, né? Não sair trocando, nem sair fazendo, sem analisar, sem pensar. Né? Porque senão eu acho que isso impacta mais ainda. Eu vou mandar 3 embora, eu vou contratar 4. Vai impactar mais no fluxo de caixa. Vai doer mais no bolso. Eu acho que tem que ser uma análise realmente essa. Quanto vai custar agora de imediato, no futuro, a longo, médio, curto prazo. É verdade. Né? Obrigado, doutora. Imagina. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer seu tempo, né? Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e esperar, né, que nos próximos episódios vocês tenham mais novidade, né? Sim. Quem sabe voltaremos a falar de novo, mesmo, né? Com certeza. E de uma outra forma, né? Ou com um resultado melhor, ou de uma nova mudança, tá bom? Sim. Obrigado, doutora, mais uma vez. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.